Aproveitando esse gancho que nós estamos falando de publicidade, a gente tem muita curiosidade de saber quais foram as tuas influências, quem você acha publicitários de sucesso que te influenciaram? O Washington Oliveto, o Roberto Justus, o Serpa. Quem são os Todos nomes, esses, né? os contemporâneos e os de antigamente? Eu gosto muito do Nizam Guanais, o Nizam é excelente também, o Washington é maravilhoso, né? E muitos outros, né? Porque às vezes tem algumas campanhas maravilhosas, geniais, que são de publicitários completamente desconhecidos, né? A Argentina, por exemplo, tem uma publicidade maravilhosa, muito bem-humorada, com aquele humor portenho que às vezes é bastante cáustico, assim, né? Uhum. Mas ela é uma publicidade maravilhosa, tem cases incríveis lá. Tem o Luiz Vieira, Luiz Vieira, que foi um grande publicitário também, veio dar palestras aqui em Cascavel, e eu me lembro bem dele falando, né? Perguntaram para ele na palestra, o que um publicitário precisa, quais são assim as dicas para ser um bom publicitário, né? O que você recomenda? Eu até sempre quando me pergunto isso eu digo o seguinte: você tem que gostar de ler, gostar de escrever, gostar de cinema e tudo, né? Essas coisas são fundamentais para isso, porque é a cultura popular. Publicidade nada mais é do que cultura popular, né? É o dia a dia. E ele falou o seguinte: a primeira coisa que você tem que gostar, ele falou, é ler. A segunda é ler. A terceira é ler, a quarta é ler, a quinta é ler. Lá na 10ª, ele falou assim: depois você vai saber escrever uma publicidade. Vai saber escrever uma peça, né? Uma peça de publicidade e tal. Então, nunca esqueço disso. Então, todos esses publicitários que a gente citou, que a gente está acostumado muito a ver uma campanha publicitária na TV, onde é o grande veículo, né? Mas todos eles são excelentes redatores. Antes de serem criadores de um roteiro para a TV, são redatores incríveis, né? Uma das campanhas mais premiadas da publicidade é a do Oliveto, que ele fez para a Folha de São Paulo, em que é um lettering. É puramente um lettering que ele fala, né? De guerra, de paz. Marcou época, é considerado uma das 100 publicidades mais geniais da história. É um lettering. Não tem superprodução, não tem efeitos especiais, não tem nada. É a força da palavra. Sim. Então, a força da palavra ainda é a grande expressão da publicidade. Eu sempre fui encantado, um grande admirador do teu trabalho e desses caras que você está citando aí. Mas, Caio, quem que seria o benchmark teu, assim, de você dizer assim, meu benchmark é fulano? O Washington Oliveto, eu vi várias palestras, eu assisti já, até recentemente ele deu umas pré-aulas de um curso que ia ter de MBA, e na internet ele deu gratuitamente para quem se inscreveu lá, foram 4 aulas em que ele conta o processo criativo dele. Eu vi Você viu? E ele conta o processo criativo também de outras campanhas geniais. Eu gosto muito dessa abordagem dele, sabe? Eu acho ele a virada de chave que ele dá nas coisas, né? Que ele sai daquilo que está evidente e vai buscar a outra coisa, naquela ideia ali, ele pega de um jeito que você não imaginava, né? Tá ali pronto, mas ele tá ali. Normal já seria bom, só que ele dá uma outra pegada. Eu acho que ele é o cara. Tem algumas coisas da publicidade que a gente via, né? Deve você dizer assim, nossa, eu teria tido essa ideia. E por que não teve? Por que eu não tive? Então, uma coisa que eu sempre faço em campanhas publicitárias, que é o meu modo de ver, é minha filha, que é minha sócia, a Lígia, e que é psicóloga e também foi sendo conduzida para ser minha sócia e trabalhar comigo, é uma pegada que a gente tem, que é olhar a ideia normal de um texto básico, comum, e virar ele de ponta cabeça, né? Nem sempre a gente consegue fazer isso, viu, Tony? Porque às vezes o cliente não quer. Às vezes a ideia é um pouco ousada, o cara não pega bem isso, ele prefere ficar no conservador para não arriscar. E o cliente muitas vezes dá uma influenciada, né? E ele dá. Eu vou voltar no anúncio que eu fui cliente de vocês. Você arriscou, lá. né? Eu arrisquei. Claro. Quando eu olhei aquilo, porque eu falei, você tem veia publicitária, né? Você sempre teve. Foi uma inovação. Você sempre foi criativo naquilo que você fez da tua loja, né? Porque você tinha assim, essa cultura, essa visão de fazer algo diferente, né? E quando vocês me apresentaram aquilo, eu falei, nossa, era um negócio meio paradigma, assim. Falei, mas será? Pode ir. E realmente foi uma campanha muito bacana. E deu certo. A gente fez impresso, a TV e tudo, foi muito legal.
Bom, e dentro desse portfólio do Caio, né, a gente pode citar algumas empresas de muito significado aqui, né? A Lara, a Globo Aves, a Uniton, o Catuaí, né? A Unicred, a Barigui, Sim. o Festival. Não, o Festival não é cliente nosso, não. Ah, não é? Fizemos um trabalho para eles, lá em Curitiba. Minha filha que fez um trabalho bem pontual, mais na área de... Foi uma promoção que eles fizeram com um filme. Ah, e sim, dá para considerar que é um cliente, né? Mas não um cliente permanente. não, né? não é uma foi conta fixa. Isso, foi um trabalho, foi contratado por um trabalho. Foi um job, o Giba citou aqui a Casa do Lago. Semana passada a gente recebeu o Dr. Augusto Costa aqui. Sensacional. Eu acompanhei como corretor, né, Caio, porque eu vendi os produtos lá do Casa do Lago. Estava lá no dia do lançamento, que era... Campanha nossa. Ainda a campanha toda de Fizemos vocês. Uma campanha né? bonita, né? Toda uma história bem de natureza, né? Uma coisa assim bem legal. E o Augusto, amigo pessoal, eu atendo desde o tempo que ele tinha clínica, né? Vale dos Pinheiros, fizemos campanhas publicitárias para o hospital e tudo, né? Quer dizer, já vem trabalhando com storytelling antes de parecer que isso era moda dentro da publicidade. Exatamente, é isso aí. Caio, a gente já falando de publicidade, como é que você vê a reinvenção da publicidade hoje? Fazer um paralelo. Sim. Olha, para mim foi um desafio, né, sair do tradicional, né, que a gente chama hoje na linguagem técnica do offline, né, para ir também para o online. E evidentemente o mundo foi caminhando para o digital. Aí surgem as redes sociais, né, uma realidade, né, Instagram, Facebook, LinkedIn e tantas outras que tem por aí, né, as redes mais de nichos também. Hoje tem muitas redes assim, né. Dizem até que Instagram e essas mais conhecidas estão com os dias contados, que vão surgir redes mais nichadas, né, em segmentos, né, porque virou já tem, né? Twitch, Discord. Isto. Eu li esses dias algumas outras que tem nos Estados Unidos já, que nem chegaram aqui ainda. Então, é um processo, o consumidor está lá e a gente tem que fazer as coisas, né? Nada substitui, parafraseando uma campanha da Globo, né, do Prêmio Colunista, nada substitui o talento, nada substitui uma boa criação publicitária. Não interessa o meio. Se é num outdoor, se é numa campanha de TV, se é num jornal de revista, no Instagram, em qualquer meio, WhatsApp, tem que ter um texto, tem que ter uma ideia boa por trás, né? É um conjunto, né? É um conjunto de coisas, né? Agora, muitas vezes vem ser até um preconceito pessoal do publicitário entender que os meios de comunicação mudaram também, né, Caio? Existiam empresários que não acreditavam nisso. Não acreditavam. E o pior é que tem hoje empresário que acredita demais nisso. Passa da conta. Ele acha que... Que aí o tradicional, que você chamou de tradicional, ele acha que não faz sentido mais. E faz todo sentido. Hoje a gente está passando pela reinvenção da rádio. Sem dúvida, a gente falou isso, o rádio, né? O rádio, o podcast, poxa. O que é um podcast? É um rádio com imagem. Né? É um processo de rádio com imagem. Esse bate-papo aqui é típico do programa de rádio. Típico. Exatamente. Só que com vídeo, né? Com vídeo, que tem um YouTube, né? Que vai para o mundo isso. Né? O rádio também ganhou isso. O rádio virou um podcast. Engraçado. O podcast, no sentido estrito da palavra, ele surgiu só com a voz, sem imagem, e isso tomou conta do mundo. Tanto que o Spotify foi o primeiro hub de podcasts a se agigantar, porque eles tinham visto o mercado da música e também viram o mercado dos podcasts. A pessoa geralmente fazia sozinha. Depois que eles perceberam que os podcasts estavam ingressando no YouTube e que as imagens começaram a ficar importantes, hoje você pode importar o seu podcast para o Spotify com vídeo. Olha só. Com vídeo, não sabia. Só. Então agora você está lá no teu Spotify, você dá um clique ali, vai sair tanto o áudio quanto o vídeo no teu playerzinho ali. Eu fui dar uma entrevista esses dias na CBN, é um podcast, o estúdio da CBN. Sim. Com os microfones. Quem quiser assistir pelo YouTube tem com imagem, que você não ouve pelo rádio. Exatamente. Tem uma passagem muito engraçada. Hoje pela manhã, eu levo minha filha para a escola todos os dias. E hoje, por algum motivo, eu entrei no carro, estava tocando rádio com música. Ela falou, pai, eu prefiro a CBN. Você veja que legal, né? Uma criança de 11 anos. Querendo ouvir a gente estava ouvindo com o Milton Jung, Sim. Não sei como é que chama, show da manhã, alguma coisa assim. Jornal CBN, primeira edição. Né?
poxa, você vê uma criança, então o que a gente vinha falando, o rádio vem ganhando espaço novamente, né? Eu acho que é um canal muito legal. Sem dúvida, né? Eu gosto muito do rádio.